Boa noite, pessoal. Já estamos aí começando mais um Sala de Visitas nesta noite de quinta-feira. A minha convidada é uma jornalista competente, de muito talento, trabalha na Super Rádio Tupi, é Amanda Ribeiro. Eu vou aguardar que ela chegue aqui, porque tá chegando uma galera boa também, né? Olha, tá aqui o Mano Ralph, abraço Tiagão, tem o Fabiano, tá ligado também na live, o João, grande João. Vamos aguardar a nossa amiga Amanda Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Vou mandar aqui para ela o link, né? Avisando que já estamos já ao vivo. Assim podemos iniciar o nosso bate-papo. Pronto, enviei para ela e agora aguardar. E por enquanto, se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar para a Amanda, mande para mim, que ela vai responder a gente. Só estou no aguardo para que ela apareça e assim vamos iniciar o nosso bate-papo. Pois é, ela chegou, vou acenar para ela. Vamos lá? Isso. Agora é o momento Conexão Repórter. Dole uma, dole duas, dole três. Amanda na tela. Olá, Oi, tudo bem? boa noite. Bom, e o áudio está saindo legal para você, hein? Tudo certinho? Tá ótimo, tá ideal. Você tá me Deixa eu ver ouvindo aqui. bem? Tudo bem. Vou só É... conectar, um instante que eu vou só conectar aqui o telefone para não descarregar. Ah, sim, é necessário, né? É, Carregador dando suporte. com certeza, um instante. Ok. E quem está chegando na live já vai mandando perguntas também, né? Não é só a gente falando, tem que ter o telespectador também. Com certeza, tem que ter a interação. Cheguem, comentem, façam perguntas que a gente vai responder tudo aqui hoje. Tudo vai acontecer hoje, nessa quinta-feira, né? 18, já estamos no dia 18. Amanda, coloquei aqui fixado aqui, olha só. A galera já sabe. É Amanda Ribeiro, da Rádio Tupi, talentosa, competente, dando um brilho, show de comunicação. Fala como é que você descobriu essa sua vocação para o jornalismo. Então, tudo começou desde muito pequena, por conta da minha voz. Você imagina, uma pessoa de meio metro com essa voz, né? Porque minha voz é bem grossa, assim. Então, eu era muito pequena, já chegava nos lugares e muita gente falava: Nossa, sua voz é tão diferente. E aquilo ficou na minha cabeça. E desde muito nova eu já gostava de assistir o jornal. Mesmo muito novinha, a gente não se interessa muito, né? É comum, né? Se interessar por jornal. E eu gostava. E aí aquilo, mais uma vez, juntou os dois pontos, me despertou a atenção. Até que um dia eu falei assim, acho que eu vou unir as coisas. Gosto de falar, porque, né? Se a gente fala de graça, falar ganhando é melhor ainda. Gosto de falar, né? Tenho uma voz, assim, considerada ok para o jornalismo. E, e gosto do jornalismo em si, de acompanhar telejornais. E decidi fazer faculdade. E aí eu entrei na faculdade aos 19 anos. Aí posso 19 continuar? anos. Isso, aos 19 Pode. anos. E aí eu já cheguei na faculdade, eu sou muito inquieta, acho que dá para perceber, eu não sei ficar parada. Então eu cheguei Tem na que ter faculdade o lado dinâmico, né? até demais. Eu não sei ficar parada, então eu já cheguei na faculdade querendo inventar alguma coisa para fazer. Eu lembro que um professor chegou na minha sala falando que tinha um estágio não remunerado, assim, de faculdade. Era um centro de comunicação que tem na faculdade. E eu falei, vamos ver qual vai ser a situação. Resolvi me inscrever, fiz uma provinha básica, enfim. Comecei a participar, igual todo mundo. E logo na primeira semana, eu lembro que teve uma seleção para um quadro que eles estavam começando a colocar na TV da faculdade. O nome do quadro era Sextou. Era sobre as programações para o final de semana. Precisava de 2 pessoas para apresentar e eu me ofereci para fazer o teste, para Era começar a igual apresentar. o Agenda Popular, né? Aquela coisa, Agenda Cultural. Isso. Isso, Agenda isso, Cultural, agora eu lembrei o isso. nome. Exatamente, só com um nomezinho diferente. Era Sextou para ter aquela cara assim mais de faculdade. Eu me inscrevi, passei no teste, junto com uma menina hoje que é apresentadora da Flá TV, a Júlia Alves. Ela assina como Júlia Santos, né, agora. Então, eu me inscrevi junto com ela nesse teste da faculdade, passamos e começamos a ser as apresentadoras do Sextou.
Em um desses vídeos que eram publicados nas páginas da faculdade, no Instagram, Facebook, enfim, da faculdade, na época, o chefe de jornalismo da Rádio Tupi, Marcos Frederico, viu um desses vídeos, porque ele tinha no Facebook a Val, que era coordenadora de jornalismo da Uniswan. Enfim, contatos, né? Ali todo mundo na mesma rede social. Um acabou vendo o vídeo que o outro compartilhou. Ele entrou em contato com a Val e me Coisas chamou do de chamar acaso. foi coisas do acaso, literalmente. E aí me chamou a Júlia, fizemos o teste. Primeiro me chamou, depois veio a Júlia, enfim. Fizemos o teste e acabou que as duas entraram na Rádio Tupi. E aí, estamos lá até agora. Olha aí, ó, palmas. Obrigada. Aí fala aqui para mim, para a galera que está chegando, na nossa vida tudo é feito por desafios. E quais foram os desafios que você teve que enfrentar para chegar onde você está hoje? Então, logo, quando eu decidi entrar na faculdade, primeiro eu fiz uma prova de faculdade. Eu sou da Uniswan. Eu fiz uma prova, na verdade o Enem, e não passei no Enem de primeira, porque eu não tive, foi um ano, enfim, que eu precisei fazer muitas coisas, eu tive filho, e não consegui estudar o suficiente para passar no Enem. Então, eu resolvi fazer prova para as faculdades, para conseguir bolsa nas faculdades. Eu não ia fazer prova para a Uniswan, não era uma coisa nem que eu sabia o calendário. Uma amiga minha se inscreveu para a prova na Uniswan e ela não queria ir sozinha. Então, ela pediu para eu me inscrever também e acabei me inscrevendo por conta dela. Eu lembro que um dia antes dessa prova, era um sábado, bem cedo, era 7 da manhã que a prova estava marcada. Eu, inclusive, falei para ela assim, acho que eu não vou conseguir ir, eu tinha um compromisso à noite, não sabia se eu ia conseguir acordar. Ela insistiu, eu lembro que foi até uma confusão. Persistente. Insistente, que queria que eu fosse. Eu lembro que teve até uma confusão para eu conseguir imprimir o comprovante da prova, que precisava entregar lá na hora. Mas, enfim, fui para a prova. Semanas depois, essa mesma amiga veio me perguntar do resultado, que eu ainda nem sabia que era aquele dia, porque eu realmente fiz a prova assim, porque ela pediu. E quando eu abri o resultado, eu descobri que eu ganhei 100% de bolsa. Olha que maravilha. E aí foi aí que eu comecei a estudar na Uniswan. Então foi ali uma barreira que eu precisei enfrentar, porque eu tive, no mesmo ano que eu tive filho, mas eu queria começar na faculdade nesse mesmo período. Eu tenho filhos gêmeos, né? Não sabia. Que legal. São gêmeos. 4 anos que eles têm. Aí, então foi esse período. Foi um período assim que eu tinha muitas funções, mas ao mesmo tempo foi nesse mesmo período que eu abracei a questão do Centro de Comunicações na Uniswan, que eu comecei a apresentar o programa, e foi aí que tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. A ideia de abraçar, então, o mundo ali, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu mal parava em casa, realmente, mas era o que eu gosto de fazer. Funcionou. A ideia de não parar realmente funcionou. Bacana. Então, vamos aí criar um slogan para Amanda. Amanda, a mulher 1001 utilidades. Bem Tem que isso. ser, né? Tem que ser. Mas a força de vontade falou mais alto. Com certeza, mas eu acho que toda mulher hoje em dia acaba que se torna 1001 utilidades, né? Cada hora aparece mais uma coisinha ali, a gente vai abraçando, principalmente para o jornalismo, né? A gente tem essa coisa de querer sempre mais, de querer abraçar sempre uma funçãozinha a mais. O desafio, né? Mais uma vez. Bom, estou falando de desafio aqui. Fala aí um momento marcante, ou se ainda está presente ainda, do jornalismo. Teve alguma cobertura, alguma reportagem que marcou você? Que você pode compartilhar para o Ronaldo, Ramon, a galera que está ligada na live? Com certeza. Na verdade, duas coberturas assim que aconteceram em datas muito próximas. Foi o incêndio no Hospital Badim e, em seguida, a morte do pai e filho angolanos em Higienópolis. Né? Foi um incêndio também, só que em um prédio. Do Badim, eu estava na faculdade quando começou, porque começou ali 6 da tarde, se eu não me engano. E eu cheguei em casa, 10 da noite, prestando atenção ali nas informações, acompanhando o grupo do jornalismo da rádio. Muita mensagem. Eu me lembro que quando eu cheguei, tinham mais de 1000 mensagens, literalmente. Nossa. O grupo tava assim, bombando. A situação também não era diferente. Então, quando eu cheguei, eu lembro que eu coloquei a cabeça no travesseiro para continuar acompanhando. Cheguei na faculdade descansada e minha chefe me ligou, 10 horas da noite.
falou assim, olha, o repórter que tá lá vai precisar que alguém cubra ele e você vai ter que ir para lá 3 da manhã. Então, eu De acordei. repente, tudo aconteceu. Para quem estava ali chegando na faculdade para descansar, virou o reloginho, entendeu? Mudou a sintonia. Então, eu cheguei, mudou tudo que eu ia fazer, eu ia jantar, dormir, enfim. Já cheguei, separei roupa, porque tinha que acordar 3 da manhã, então o motorista da rádio ia chegar, tem que ser pontual, você tem que descer. Do jeito que tiver, você vai ter que descer, né? Para não perder o horário da cobertura. Então, fiz isso, mudei tudo. 3 da manhã, eu acordei. Na verdade, eu mal dormi, porque eu já estava ansiosa. Então, eu fechei o olho, mas estava aquele desesperozinho. Ai, meu Deus, eu não posso perder a hora, eu quero que... Né, eu quero estar lá logo, eu quero acompanhar logo. O famoso frio na barriga. Ele já começa antes da cobertura. Aí, acordei esse horário, 3 da manhã. Passei na rádio rapidamente para pegar a aparelhagem, os equipamentos, né? Microfone, tudo que precisava. E fui para o Badim. De 3 da manhã, eu fiquei fazendo a cobertura do Badim até 1 da tarde. Eu fiquei de 3 da manhã até 1 da tarde. Eu e mais 2 jornalistas. Lucas Araújo. Traduzindo, a Amanda maratonou. Bem... Exatamente. E pior que uma coisa que eu percebi, especialmente nessa cobertura, é que a frase daquela jornalista não tem sono é verdade. Porque eu não tinha dormido nem 3 horas. E quando eu parei, literalmente, para olhar a hora, porque eu só consegui olhar, já era meio-dia, né? Porque antes disso, Crivella chegou no Badim, toda hora uma informação nova, era assessoria falando. Movimentação total. Uma loucura. Era a gente entrando no ar, em um programa, em seguida outro, chega a Crivella, chega a assessora. Aí eu lembro que o cara da creche ao lado tinha um relato bem emocionante que ele colaborou para a retirada, né, dos pacientes, para tranquilizar quem estava tentando se jogar da janela com medo das chamas. Enfim, foi uma cobertura bem marcante. E a segunda, como eu falei antes, foi a do incêndio aqui em Higienópolis, que morreu uma criança de 1 ano e o pai, né? Eles estavam dentro de casa, enfim, o incêndio começou. Mas a minha chegada na cobertura, mais uma vez, foi uma coisa 100% inusitada. Eu acho que a minha vida, se eu parar para pensar, é toda assim, né? Não há um roteiro, né? Tudo no improviso. E a melhor parte, é o que eu mais gosto, o susto. Eu estava indo na cidade da polícia para uma cobertura daquelas que a gente cansa de ver, operação, mais uma operação da polícia, enfim. Na hora que eu coloquei o pé na cidade da polícia, o Léo Salles, do helicóptero, né? Uhum. Faz a cobertura ali do que está acontecendo na parte de cima, né? Sobrevoa os locais. Disse que tinha um incêndio em Higienópolis e que ele ainda não sabia mais informações sobre aquilo. Assim, eu ouvi, eu estava com o rádio ligado no carro, né, da Tupi, eu ouvi, não sei por que me deu um estalo, alguma coisa estava falando que não era um incêndio daqueles que a gente vê às vezes, né, que não dá em nada. Eu acho que até um pouco, porque na mesma semana foi do Badim, então eu já estava com o alerta ligado. Momento intuitivo, né? A intuição falou mais alto e você olhou para você e falou, tem que fazer isso, senão... Exatamente. Eu tinha que escolher ali, eu era uma única repórter no carro, eu tinha que escolher ali qual das duas coisas eu iria cobrir. Se era a operação na cidade da polícia, que já é uma coisa usual, né? Querendo ou não, é algo comum, ou um incêndio que na mesma semana tinha uma relevância porque já tinha acontecido do Badim. Então eu ouvi e na mesma hora eu mandei uma mensagem para a chefia. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Posso dar uma passada lá e qualquer coisa, se foi um incêndio que não vai dar em nada, eu volto para a cidade da polícia, é bem pertinho. Era na rua Ubiratã, coisa de 5 minutos da cidade da polícia. Fui lá. Na hora que eu cheguei, não tinha ninguém da imprensa. Foi meu primeiro furo jornalístico, essa cobertura. Olha, por isso que ele é marcante para mim. Muito bom. Não tinha ninguém da imprensa. E eu cheguei, infelizmente, foi assim, emocionalmente, foi uma coisa muito pesada. Porque quando eu cheguei, era um apartamento do 3º andar. Ainda tinha aquela fumaça preta de quando a chama acabou de ser apagada. E as chamas apagaram sozinhas, porque o bombeiro não tinha chegado ainda. Ele não estava lá ainda. E tinha, assim, muita gente olhando para a janela.
E eu lembro que um senhor chorando me chamou muita atenção. Então eu fui direto nesse senhor quando eu cheguei. Muita gente olhando para cima, achando... e quando eu perguntei para ele, foi a hora que me deu um baque, que foi uma coisa muito pesada. Foi a hora que ele falou. Ele disse com essas palavras: acabou de cair minha filha. Ele falou: minha filha, do colo do pai. Eu falei: caiu o quê, senhor? Me explica o que está acontecendo. A criança acabou de cair do colo do pai. As chamas foram incontroláveis e eles morreram no incêndio. Meu Deus. E na hora, né, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi meu filho. É uma criança de 1 ano ali. Na época, meu filho tinha 3 anos. Então, estava na hora do programa da Isabelle Benito e eu entrei com essa mensagem, com essa informação. Fui a primeira a ter informação, então a Isabelle não sabia ainda do que estava acontecendo. Ela, inclusive, fez uma matéria no jornal relatando isso, que ela tem uma coluna no Dia. Sim. Dizendo que na hora que eu entrei com a informação, todo mundo que estava no estúdio ficou muito emocionado e começou a chorar. Porque era uma coisa assim... Gerou uma comoção, um impacto. Isso, exatamente. Porque eu consegui, o senhor quis gravar comigo. Eu consegui, então, foi a primeira a ter o relato do que estava acontecendo. E ele também relatou, né, nessa gravação que eu fiz, que ele tentou ajudar a tirar a criança pela grade e não conseguiu. Nossa! O pai empurrava a criança e não conseguia. Então foi aquilo, né, uma informação de surpresa, ninguém estava esperando aquilo, poderia ser só mais um incêndio, e com um fato relevante demais, né? Uma criança no meio disso tudo. Então, daí para frente, infelizmente... Então aí, aos pouquinhos que foram caindo a ficha e a realidade chegou ao nível que era a gravidade da notícia, né? Exatamente. A situação ficou muito grave, a gente foi entendendo o que estava acontecendo. O que não era nada, de repente virou tudo. Então, com o decorrer ali no decorrer da cobertura, a minha bateria do telefone, porque eu não tinha saído imaginando que eu passaria um dia inteiro, né? A minha bateria do telefone deu problema, mas 5 horas depois também, assim, não foi nada na hora da notícia, graças a Deus. Uma cobertura, a bateria começou a dar problema. 5 horas depois, eu tive que ligar para a redação para outra pessoa chegar, né, com uma nova bateria, enfim, cobrir, chegar e para eu poder sair e essa pessoa continuar a cobertura. Mas foi um dia assim que aquela situação ficou na minha cabeça uns 3 dias depois. Bom, agora vamos aqui levantar um pouco o astral. Olha Com quem está aqui certeza. com a gente, ó. A Vitória Rosa Cruz, ó, tá ligada na live. Ela disse assim, ó, que história, Amanda. Que trabalho excelente. Inclusive, conseguiu o relato do senhor. Olha, muito obrigado. Vitória, eu já trabalhei com ela, assim, de longe, né, à distância. Ela é da Antena 1. Sim. E eu já fiz um freela para a Antena 1. Eu fiz a reportagem de trânsito, um período, fazendo ali a parceria da Antena 1 com a Tupi. Eu mandava flashes de trânsito para eles. Ela é um amor, Vitória. Inclusive, já entrevistei ela também. Amor de pessoa. Viu? Gente do bem. Todo mundo concorda, eu acho. Agora, a Vitória já sabe como é que é a rotina, mas é bom perguntar também para a Amanda. Como é que funciona a rotina do rádio? Como é que é viver o rádio? Eu deduzo que é 24 horas. Porque você vive pensando toda hora. Mas como é que funciona a rotina, o seu dia a dia no rádio? É exatamente isso, é 24 horas. E é como eu te falei, antes da gente abrir aqui essa live, eu perguntei ao Thiago, tem como a gente atrasar meia horinha? Porque iria acontecer às 9, não foi? Mas eu pedi para atrasar meia horinha porque eu queria acompanhar o noticiário, os telejornais. Porque amanhã, às 7 da manhã, eu já estou na rádio de novo, estou na Tupi de novo. E agora eu estou coordenando o jornalismo. Então eu preciso ter pauta suficiente, preciso ter notícia suficiente, entender o que está acontecendo para conseguir pedir para as pessoas irem até a pauta, né, os repórteres, para dizer qual repórter vai para onde, fazer o quê, enfim, direcionar essas pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, o jornalismo é realmente uma coisa que você vive 24 horas, você não para. Além de pensar, você entende o tempo todo que você precisa compreender mais os assuntos. Porque você precisa falar sobre eles e muitas vezes de forma inesperada. O domínio, né? O domínio do assunto. E muitas vezes de forma inesperada. Tem momentos
no rádio que você não tem tempo de entender, de estudar a pauta. Às vezes a coisa acontece e você tem 2 minutos, 1 minuto para entrar no ar com ela. Muitas vezes nem esse minuto você tem. Então a gente tem que treinar muito essa dinâmica do pensamento, né? Tem que ter um entendimento rápido, um É a domínio. velocidade do rádio. O rádio Isso. exige isso, pensar rápido. Exatamente. Ele pede que você tenha um improviso bom para que quem está te ouvindo compreenda, né? Porque não adianta sair falando, porque você vai enrolar quem está em casa, a pessoa não vai ter a notícia correta. Então você precisa ter um raciocínio tão rápido a ponto de passar informação objetiva e clara. É bem isso, o rádio é isso. E na Tupi, o que eu faço hoje em dia? Eu chego às 7 da manhã, eu coordeno o jornalismo e ao mesmo tempo que eu faço essa coordenação, eu faço parte da programação. Eu entro no programa da Isabelle Benito com notícias. Isso o que é programado, né? Fora quando acontece aquelas notícias que você não espera, né? O fato inesperado. E aí cai tudo que está organizado e você esquece tudo que eu vou falar aqui. Quando está programado, eu entro no programa da Isabelle Benito às 10 da manhã. Antes disso, eu escrevo o Tupi Conexão Redação, que é o jornal que a Isabelle lê no ar com o Rafael Souza ou com a Valéria Marques, porque agora tem essa escala de quarentena, as noticiaristas revezam, né? Esse jornal, ela lê no ar, geralmente ali 10h50, no finalzinho do programa, é sobre política e economia. Eu escrevo esse jornal. E também, nesse meio tempo, eu colaboro com a editoria no Sentinelas de Tupi, Tupi Notícias, a gente produz notícias. E enquanto isso, estou ali batendo bola com o pessoal que está na rua, com os repórteres que estão na rua, para eles entrarem com as informações nos programas. Muito bacana. Também coordeno a programação, os repórteres que vão entrar na Patrulha da Cidade. E também entro com material na Patrulha da Cidade. Enfim, colaboro ali com a organização dos repórteres nas entradas nos programas. A rádio é sua segunda casa, ou a primeira casa? É quase a primeira casa, eu acho. Eu brinco que qualquer dia eu vou levar um colchãozinho e já fico lá de uma vez. Isso que é bom, né? Você faz o que gosta, né? Tem o prazer pelo que faz. Com certeza. Eu adoro. De verdade, é uma coisa que eu adoro fazer. E é muito bom quando a gente faz uma coisa que não percebe que o tempo passa. Eu brinco muito com o pessoal lá na rádio sobre isso. Que eu entro na rádio e daqui a pouco nem parece que tá na hora de sair. Porque é tudo ali muito rápido e é o que eu gosto, né? Dinâmico, a correria. Eu sou uma pessoa elétrica, então me identifico com essa correria. Então eu não sinto o tempo passar e gosto muito do que eu faço. Por mim, eu não paro de falar nunca, acho que já deu pra perceber. Que bom, não. Para mim, assim, quanto mais o convidado fala, mais rende. Então tem que falar muito, fala bastante. Então pode deixar. E você está dando conta do recado. Tanto aqui, tanto na rádio. Que parabéns aí pelo sucesso e a gente vê a dedicação, o empenho. Quando você posta alguma coisa nos stories, eu fico olhando assim, caramba, olha só que bacana. Veja ela, olha, vai entrar em cena agora. Aí você posta lá. Então a gente vê que você vive aquilo que você faz. É muito bacana. Com certeza, fico muito honrada de ouvir essas coisas. E até fazer um comentário em relação a essas postagens. É uma coisa pode fazer. Que eu tenho visto que é muito importante. Quem trabalha nas emissoras, compartilhar um pouquinho dessa rotina. Porque as pessoas que estão em casa, muitas vezes não têm noção, é distante. Não só para quem quer ser jornalista e ainda não está na profissão, mas também para quem só é o telespectador, para quem é o ouvinte, enfim, não tem noção da correria. Ele só recebe a mensagem, só recebe a notícia. As pessoas têm muita curiosidade de como funciona o bastidor. Então eu tento mostrar um pouquinho, por mais que seja um pouco difícil, né, que a gente às vezes na correria quer mostrar mais, mas não consegue, não dá tempo de filmar, às vezes não dá tempo de falar, né, da câmera, que às vezes eu penso assim, nossa, ia ser tão legal se eu explicasse para quem está do outro lado aqui por meio do Instagram, para entender o que eu estou fazendo aqui, mas não dá. Porque às vezes a gente tem que gravar uma coisa que vai entrar em 5 minutos, ou tem que entrar ao vivo, e não dá para explicar. Mas eu acho muito legal, todo mundo que vive essa correria tem feito isso de relatar um pouquinho, né, dos bastidores, e é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Tem um retorno bem positivo.
Olha aqui o momento, admiração total aqui para você. Felipe dizendo parabéns por todo o sucesso, Amanda. O Felipe é lá da Uniswan. Eu estudei Abraço aí, com ele. Felipe. É, eu estudei com ele, se eu não me engano, no primeiro período. Ele também faz jornalismo. É uma pergunta aqui. O que é necessário para que o repórter possa trazer uma notícia com qualidade? Com certeza, apuração. A apuração é a chave de tudo. Não dá para ser repórter se você tiver aquela chamada preguiça de correr atrás da informação. Não dá. Não é só a história bonitinha de estar na frente das câmeras falando, ou então de estar ali no microfone falando. Não é isso. Você precisa apurar a informação, porque o que mais tem é o que a gente chama de barriga, né? A informação falsa. É o que mais tem. Mas isso acontece exatamente por isso, a falta da apuração. É preciso ligar para os órgãos, porque você precisa de uma fonte oficial e precisa também ouvir a fonte não oficial, que são as testemunhas, que é quem presenciou o caso, que é quem viu alguma coisa, enfim, ter relatos sobre a situação, além das fontes oficiais. Porque a gente tem que pensar também que as fontes oficiais, elas têm regras a seguir, né? Elas não vão fugir daquele quadradinho. Por exemplo, a Polícia Militar, se a gente prestar atenção nas notas da Polícia Militar, ela tem um padrão. Então, querendo ou não, se você for seguir, sempre que houve um crime, eu vou seguir só o que a Polícia Militar diz. Todas as minhas informações, todas as minhas notas, tudo que eu disser no ar, vai ser na mesma linha. Porque é a história o criminoso atacou a PM, que agiu de tal forma e houve confronto. Já é história decorada. E o público não quer ouvir a história decorada, ele quer ouvir o fato real. O fato real sempre tem vários lados. É o A lado da história PM. que você deve saber muito bem, né? Ninguém quer saber também o lead, né? O famoso Exatamente. lead. Criminoso fez um ato que foi inadmissível. Ninguém quer saber disso aí. O pessoal quer saber o porquê foi o ato inadmissível. O porquê. Exatamente. É o Quem desenrolar. fez, o porquê ele fez isso? A razão. Quem eram as testemunhas? Tem isso, né? É o texto básico do jornalismo, né? O que, como, porquê e onde. Uhum. Né? A gente precisa responder essas perguntas. Porque senão acontece exatamente isso que você está falando. A pessoa ouve e não entende nada. Ouviu por ouvir e não adquiriu informação nenhuma sobre aquilo. Então é isso. Minha regra básica, o que eu uso para ter uma boa informação, para sempre ter algo atualizado e real, é a apuração. Não só de órgãos oficiais, mas também de testemunhas, de quem estava no local e viu o que aconteceu, enfim. Essa é a minha base para ter uma notícia considerada boa. Bacana. Olha, tem aqui, porque no Instagram, né? Às vezes as pessoas escrevem o login, aí não tá o nome verídico dela, mas eu tô lendo aqui, é o M. Barro Júlio. É Ele, filho? só É fazer um seu filho? comentário. Sabe quem Ele é falou, ele? mãe, o que seria o jornalismo para Papatibum? Vamos Papatitum. começar do início. Vamos lá, vamos Ele, reformular. ele Ah, é jornalista da Tupi. Ele, ah, ele é sim. estagiário, ele chegou agora. E ele me chama de mãe de uma forma carinhosa. Oh, bacana. Porque ele fala que eu abracei quando ele chegou. Que essa dinâmica de apuração, a Uhum. primeira coisa que ele chegou, eu falei foi isso. A gente tem que ter essa dinâmica rápida. E o papapá tum 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 que ele Ah, fala, papapá, tum, tum, tum. é porque eu Ok. brinco assim, ó, tem que ser rápido, papapá tum tum tum. Eu falo na redação. Por isso mesmo, por conta da apuração rápida que a gente tem que ter e sempre rígida ali, né? Procurando saber sempre mais. Por isso que ele me chama de mãe. Eu leio aqui, porque é aquelas letrinhas, sabe? Ele tá distante aqui, ó. É É Júlio papapá, Barros o tum, nome tum, dele. tum. É qual o nome dele? Júlio Barros. Júlio. Isso, Júlio Júlio. Barros. Sucesso aí pra Isso. você, Júlio. Então é o papapá, tum, tum, tum é o imediato, é o rápido. Isso, é a dinâmica da Vapt-vupt. informação. Foi a minha forma ali de resumir, para brincar um pouquinho. Olha, pode virar um quadro aí de um programa de variedade. É. Ó, gostei, é uma boa Ó, tô dando ideia. aqui uma ideia aqui, ó. Vai que você produz o papapá tum 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 aí. O que seria?
Só a Amanda sabe dizer. Oh, ia ser um nome bem característico, né? Bem Sim, assim, com muito mas é uma boa sucesso. ideia. É uma boa Olha, eu ideia. quero ver, hein? Eu quero ver. Vou colocar em prática. Vou administrar essa ideia aí, vou colocar em prática e a gente conversa. Ok, estamos aqui para somar ideias. Sempre. Aí a gente falou muito do apurar notícia. Dentro de apurar uma notícia, surge aquele popular que é conhecido hoje, o famoso vilão, né? A fake news. Como você lidar com essa situação da fake news? É exatamente a questão da apuração. Fake news, ela ocorre muito quando você não tenta compreender e encontrar a notícia. Quando pega a informação pré-pronta. Uhum. Porque muitas vezes acontece, até em assessoria, quando a assessoria de imprensa manda uma pauta para a gente, acontece muito do repórter abraçar o que a assessoria disse. Ou então o que foi dito por uma única pessoa. Essa única pessoa, essa única assessoria, essa única autoridade, não é a voz da verdade. E é daí que surgem as fake news, muitas vezes. Porque eu dou voz a uma pessoa e o jornalista tem o poder de fazer com que as coisas se tornem verdades. A pessoa que te ouviu, para ela o que você disse é algo confiável, para ela você tem certa credibilidade, então ela vai passar aquela informação para outras pessoas. E daí virou uma verdade. Independente Tem se um é ou não, forte agora grau é. de influência. Isso, exatamente. A gente tem uma credibilidade, né? É para ter, na verdade, né? É para ter essa credibilidade e a gente influencia realmente o que quem tem em casa vai pensar, influencia o que quem está em casa vai passar para as outras pessoas, porque ele ouviu de algum lugar que ele considera confiável, e é daí que vem a fake news. Então, a base da fake news, muitas vezes, é a apuração mal feita. É a apuração pela metade. É a apuração que não ouviu todos os lados da história. A não ser aquela fake news que a gente também acompanha. E eu tento muito derrubar esse tipo de fake news, que eu gosto de fazer matéria em cima disso. É a historinha que rola na internet. Sempre tem aquela historinha que rola na internet. E virou a verdade. Sempre tem isso, né? Era, o- A era, velha... era, o, fe- era o telefone sem fio. Agora Isso. voltou em forma virtual agora. Agora é o WhatsApp sem fio. Ah, É a historinha que a avó mandou para a tia, que chegou em algum lugar e que a família toda abraçou como verdade. hum. Eu gosto muito de pegar esse tipo de informação e fazer uma pauta em cima. Apurar, claro, né, para confirmar se é uma fake news ou não. E se for uma fake news, falar assim: olha, a história do remédio AB que está rolando aí no WhatsApp não é exatamente isso. Vamos retirar mais essa fake news, desmistificar mais essa situação e entender que isso é isso, isso, enfim, explicar, esclarecer, porque a pessoa também não é obrigada a entender que é fake news, né? Ainda é uma coisa difícil a gente tirar da cabeça das pessoas que não é porque uma mensagem está em muitos locais que ela é verdade, né? Então a gente tenta fazer isso no jornalismo. Aquela frase famosa, o famoso gera clique, né? É, Tudo por clique inclusive, hoje em dia. Inclusive, tem até alguns jornais, né, que infelizmente, é a minha opinião, agem fazendo isso com manchetes sensacionalistas. Eu acho que isso acaba colaborando, em partes, com a fake news. Porque muita gente, de forma errada também, não clica na matéria e fica ali com a informação da manchete. E a manchete não dá a informação completa. E muitas vezes essa manchete dá a informação de uma forma que chama mais atenção, mas que não é informação real, né? Claro, ela vai gerar cliques, mas não vai fazer o que eu considero que é o papel do jornalismo, serviço, que é passar a informação, né? Então, ali, mais uma vez, propago um pouquinho da fake news, que tem alguma relação ali com o jornalismo sensacionalista. Você sempre procura fazer o certo pelo certo e dá super certo. E como lidar com a informação tipo, parabéns pela matéria, parabéns pela manchete que você falou, pela apuração, o feedback entre as pessoas. O feedback é a melhor coisa. Ele é o termômetro para saber se você está fazendo a coisa certa ou não.
né? Sem ele, você fica ali no mediano sempre. Porque até saber que você está errando é importante. Se você não souber que está errando, você não vai acertar nunca, né? Saber que está errado é necessário para chegar na excelência, vamos dizer assim, né? Quando você erra uma hora, você vai acertar. Se você quer acertar, você vai melhorar. Eu lembro que teve até uma vez, muito marcante, logo que eu comecei na Tupi, em relação a essa questão de feedback positivo. A primeira vez que eu entrei na Patrulha da Cidade, ao vivo, foi algo que, mais uma vez, como tudo na minha vida, foi no susto. Geralmente, quando o estagiário vai entrar ao vivo com uma pauta lá na rádio, a gente avisa, né? Até para ele conseguir a primeira vez, nada mais justo do que ele ter um pouquinho ali de preparo, de um momento para dar aquela respirada, para entender o que está acontecendo. A primeira vez que eu entrei foi diferente. Porque eu lembro que foi um dia que um policial militar do BOPE, eu não lembro o nome agora, morreu, executado com mais de 30 tiros na Baixada. Então era um fato assim. E fui eu que consegui a informação. Eu que apurei a informação logo que eu cheguei, assim, enfim, apurei a informação e consegui. Mas eu nunca tinha entrado ao vivo com nenhuma pauta longa. Muito menos, né? Se eu não entrei com nenhuma longa, muito menos relevante. Então, nesse dia, surgiu essa pauta, eu consegui a informação completa, eu que apurei. Alguém na redação, eu não lembro quem exatamente, falou assim, para quem você vai passar essa pauta? Porque você nunca entrou no ar e a pauta é muito importante. E o editor, na época, foi o Isaac Santos, ele virou e falou assim, não, ela que apurou, a pauta é dela, ela que tem que entrar. Nada mais justo, eu lembro que ele usou essa frase, Mérito. nada mais justo. Nada mais justo. E faltava 10 minutos para a patrulha entrar no ar. E eu iria abrir a patrulha, pela primeira vez ao vivo abrindo a patrulha, já, de cara. A estreia inusitada, mais uma vez. Totalmente, tudo junto. Era a primeira vez ao vivo com matéria longa, a primeira vez abrindo a Patrulha da Cidade, com a primeira matéria ainda ao vivo na Patrulha da Cidade. 3 estreias ao mesmo tempo. E eu entrei muito nervosa, mas eu consegui controlar muito aquilo no ar. Então não transpareceu nem um instante na minha voz, depois eu ouvi. E na hora que eu tava dando notícia, a minha perna tremia tanto, mas tanto. Eu li a notícia em pé, porque o ao vivo ali é muito rápido. Então, a gente ajeita o microfone, né? Foi em pé. Mas a minha perna tremia tanto que teve uma hora que eu pensei que eu ia cair ali lendo. Mas foi tudo certo. E o feedback entra agora. Quando eu saí, que eu bati a porta do estúdio, a redação toda me aplaudiu. Ah, bacana. Então, foi assim, uma coisa assim que meu olho encheu de lágrimas. Eu fiquei totalmente emocionada, porque eu já estava nervosa com a situação. E o feedback tão positivo, né? Deu tudo certo. Então, o feedback é uma coisa assim que eu acho essencial e uma das coisas que fazem valer a pena o que a gente faz, né? Olha aqui, quem está com a gente é Jaque Tupi. Ela é a produtora do Clóvis. É uma das produtoras do Clóvis Monteiro. É a Jaque Nascimento? É a Jaque Nascimento. Abraço, xará de sobrenome. Nascimento, abraço. Fala um pouquinho como é que é trabalhar. Tem várias características. Como é que é trabalhar na rádio mais importante, se não é do Rio, do Brasil, que eu vejo no meu ponto de vista, como é trabalhar nessa marca tão poderosa e como é que é trabalhar com a seleção do rádio que compõe o sucesso da Tupi? Como eu contei Clóvis Monteiro, Isabelle Benito. Como é que é trabalhar com a seleção do rádio brasileiro? Como eu contei aqui no início, eu entrei na rádio sem muito preparo, né? Eu nunca tinha trabalhado em nenhuma outra emissora. Então, tudo que eu aprendi com esses nomes, assim, de extrema relevância. A Isabelle, o Clóvis. Um dos primeiros programas que eu fiquei na bancada, o programa inteiro foi no programa do Clóvis. 2 horas de bancada. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei 2 horas na bancada, eu mandei mensagem para minha mãe. Mãe, é hoje! Eu vou ficar pela primeira vez 2 horas na bancada. Toda animada. Mas, então, tudo eu aprendi com eles. Realmente, literalmente com eles. E ainda aprendo muito, porque eu acho que a gente sempre está aprendendo, né? Principalmente no jornalismo, que é uma coisa que se renova ali sempre. A gente sempre tem que acompanhar as novidades.
a relevância da Tupi. Quando eu entrei, todo mundo me falava isso. Caramba, olha onde você tá. E quando a gente entra, acho que a gente ainda não consegue assimilar o que está fazendo, sabe? Aquele choque, sabe? Igual quando acontece uma coisa muito grande, um acidente, você demora a entender o que o acidente está acontecendo. Foi tipo isso. Eu demorei a entender a proporção da coisa toda. Eu demorei a entender que quando eu dava uma notícia no ar, o número de pessoas que estava me escutando era uma coisa assim assustadora. Era uma coisa assustadora. Por minuto? Pois é, era assim, era Amanda Ribeiro, que assim, nada, para em um minuto ser a Amanda Ribeiro, que tem um montão de gente ouvindo, né? A responsabilidade é imensa, né? E a gente, acho que demora um pouquinho para entender isso. Agora eu entendo, e até a gente volta no assunto de apuração, da responsabilidade, da credibilidade do que está falando. A gente aprende isso com o tempo. E também... mexi um pouquinho só. E também aprende muito com os comunicadores. Com certeza os comunicadores são peças essenciais nesse aprendizado. Muito do que eu aprendi foi ali dando a cara ali com os comunicadores. Descreve um pouquinho como é que é trabalhar com a fera Clóvis Monteiro, a Isabelle Benito. Fenomenal. Eu sou super fã do Clóvis Monteiro. Ele Adoro todo o estilo do programa, as vinhetas, tudo. Acho sensacional. O programa dele é uma coisa totalmente dinâmica. Ele segue essa coisa do rádio, né? Rápido. O pensamento dele é todo ali muito rápido. Ele pode fugir do roteiro, que ele vai ter o pensamento na mesma velocidade. É um programa que quando você está na bancada, você precisa acompanhar a coisa toda. Por isso que esse meu relato de quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei com aquele frio na barriga. É um programa que você precisa ter esse acompanhamento rápido, porque quando ele faz o giro de repórteres ali na bancada, ele chama um atrás do outro, mas é uma coisa que nem sempre ele segue. Muitas vezes ele tá dando a notícia dele, tá na parte dele de comunicador, e ele vira e fala para você: Amanda Ribeiro com a notícia? E você tem que ter uma, entendeu? É isso. Às vezes você acha que está na ordem assim, de repente, pois é. Já que é inusitado, Amanda Ribeiro, manda a notícia agora pra gente. Se você for esperar o roteiro, a hora da notícia, nem sempre é a hora que você vai entrar, entendeu? Nem sempre é a hora. Eu lembro que teve uma vez, dessas de bancada, que ele me chamou, assim, de forma inusitada, e eu não tinha uma notícia preparada, não tinha, foi uma das únicas vezes que eu não tinha algo, mas surgiu ali. Mais uma vez o improviso falando. Eu fiz um panorama geral da Ponte Rio-Niterói e estava em horário de pico, ali 9 da manhã, a hora que o pessoal está indo para o trabalho, né, movimentação. Fiz um panorama geral e foi a notícia, entendeu? Era isso. Panorama da ponte, o trânsito sentido Rio, o trânsito sentido Niterói, quanto tempo de movimentação a cada sentido, tá chovendo, não tá chovendo. Foi isso, a notícia veio. Bacana. Isabelle, né? Você vive testando o seu feeling no ar, né? Eu sou muito movida, acho que pelo filho, acho que deu pra perceber, né? Um pouquinho. E a Isabelle, acho que eu não tenho nem o que falar, que a Isabelle é o meu amorzinho da vida. Não só como um profissional, eu converso muito com ela também. No WhatsApp, a gente troca. Ela também tem filho, então a gente tem essa proximidade também por conta desse assunto. Muitas vezes no programa, nas minhas entradas no programa dela, ela brinca comigo que quando ela tem alguma pauta em relação a filhos no programa, ela pergunta: e aí, Amanda, você tem gêmeos? Você viveu tal coisa, passou por isso? E a gente tem aquele diálogo legal também no programa. Então, é um lado mais humanizado? Isso. Um lado mais humanizado. E então a gente tem esse bate-papo legal mesmo. E é tranquilo. Eu entro no programa dela, eu falo às vezes, tranquila. Não é uma coisa que você entra tensa, porque você sabe que ela é muito do improviso. E se você souber improvisar também, ele flui, as coisas fluem, entendeu? É o tipo de comunicadora que você tá lá, se identifica e tudo funciona. E fala pra gente aí como é que é lidar com rádio em tempos modernos, que sempre surgiu
aquela tradicional historinha, o rádio vai O acabar. rádio Mas aí o rádio ganhou mais força, até na quarentena. O rádio não vai, na minha opinião, o rádio não vai acabar. O rádio segue uma transformação. Uhum. Ele começou... Quando surgiu a história do rádio vai acabar, ele veio se adaptando. Primeiro, começou a história igual a Tupi faz. Tem a transmissão por câmeras. Uhum. Ela tá no rádio, mas também tá no YouTube. Você consegue acompanhar a Tupi no YouTube. A internet proporcionou ao ouvinte ouvir tudo que já aconteceu. Depois, tem lá no site da Tupi, o Tupi Mais. Então, a notícia não se perde, a informação não se perde. Aquilo que você ouviu, você tem a chance de ouvir novamente depois. Está lá no Tupi Mais. É um repeteco. Exatamente. Às vezes os comunicadores dão depoimentos legais, você quer ouvir novamente, está lá. Tem também a questão de que a internet proporcionou o feedback mais rápido. Uhum. O programa está lá ao vivo. Antes, era por carta. O comunicador só ia saber o que o ouvinte achou semanas depois, dias depois. Agora o ouvinte participa do programa na hora que o comunicador falou de tal assunto, né? Por exemplo, sei lá, o Clóvis está falando sobre a falta d'água em algum lugar. O ouvinte que mora naquele lugar vai opinar também. Então, a gente tem um relato real da coisa, né? Não só o que a gente recebeu. E muitas vezes o ouvinte oferece a pauta. O ouvinte dá a pauta pra gente, às vezes. Uma denúncia... Ajuda no processo da construção do programa, né? Com certeza. O ouvinte passou, com a internet, o ouvinte passou a ser uma parte essencial do programa, eu posso dizer assim. Porque, como a gente vê, né, na Tupi, por exemplo, o ouvinte entra o tempo todo com flashes. Ele, às vezes, um panorama do trânsito, o ouvinte está lá na hora que aconteceu tal coisa, ele vai dar. Ele vai passar. Assume até a posição de repórter. Isso. No Clóvis tem, né? Ele coloca, ele fala que tem repórteres ali, que são os ouvintes. Ouvinte repórter Tupi tem também na Tupi. Mas é bem isso. A internet proporcionou ao rádio atuar de forma mais dinâmica e junto ao ouvinte. As coisas passaram a ser menos demoradas. Se alinhou, né? Isso. Um encontro. A troca começou a ser interativo. A troca começou a ser mais dinâmica. O ouvinte participou mais. O rádio também deixou de ser só o rádio que está lá no aparelho que você ouve. Agora o rádio também está no celular. Tem um aplicativo do rádio. Tem o Instagram do rádio, e lá estão as notícias. Hoje mesmo, eu coloquei no Instagram da Tupi, a Diana Rogers e o Lucas Araújo, que fizeram a cobertura da prisão do Fabrício Queiroz. A gente fez um videozinho legal com relatos sobre a cobertura e colocamos lá no Instagram da Tupi. Então, é uma coisa que o ouvinte vai poder acompanhar. Ele ouviu de manhã na rádio, mas agora ele pode também ver no Instagram, né? Então, eu acho que é isso. O rádio não vai acabar. A internet só tem a acrescentar ao rádio. O Moacir está dizendo aqui, nasci... Peraí. Está dizendo que desde quando ele nasceu, assim tinha aquela história que o rádio ia acabar, mas hoje o rádio está cada vez mais forte. É verdade. Isso. É isso. Eu acho que o rádio nunca vai acabar. Ele, como tinha a história de que o rádio ia acabar quando surgiu a TV. Tudo que surge, o rádio vai acabar. É isso. Querem matar, mas não adianta. Fênix. É exatamente isso. Eu acho que é sempre isso. O rádio vai se reinventar, ele vai se transformar, vai se adequar às novas ferramentas. E fala pra gente quais são os seus ídolos no rádio e na televisão. Olha, eu costumo falar que eu não tenho ídolos. Não? Eu tenho pessoas extremamente inteligentes que eu sigo conselhos e uso como espelho. Porque eu acho assim, o espelho é uma coisa que você pode fazer modificações, não te prende. Eu acho que a palavra ídolo faz você ficar preso ao formato que aquela pessoa faz, que aquela pessoa age, né? Quando você se espelha nela, você tira pontos legais e não fica preso no que ela é. Eu acho que cada um tem que ter a sua forma de passar informação, né? O seu perfil. E aí você pega, claro, né, que eu tenho aqueles comunicadores, referências. Eu tenho referências.
Você vê, olha, nossa, esse cara faz uma coisa tão legal em relação a isso. Esse aqui, nossa, tem um nome tão relevante, né? Ele prestou serviços importantes. E aí você pega pontos. Eu, pelo menos, penso assim. É um espelho. Os comunicadores, as pessoas relevantes, os jornalistas relevantes, podem ser um espelho para a gente. E o que o jornalismo ensinou para Amanda? O que você pode compartilhar com a gente? A ouvir. Mais, sempre. Ouvir, sempre. A gente, no jornalismo, o jornalista fala muito, né? A gente tem essa coisa de falar muito. Tem, inclusive, que falar muito sempre. Mas a gente aprende que tem que ouvir todos os lados. E nessa de ouvir todos os lados, a gente vai exercitando pontos de atenção na hora de ouvir. Porque, claro, quando você vai ouvir alguém, se a pessoa vai falar tudo que ela quer falar, você está dando o direito dela de falar, né? Que é mais que a nossa obrigação, ouvir. Mas a gente tem que selecionar o que é importante ali. Então, a audição vai ficando mais apurada, cada vez mais. A gente vai, de forma automática, você aprende a selecionar. Eu falo várias vezes na redação que, às vezes, que eu estou ouvindo, acompanhando uma notícia de qualquer outra emissora, ou às vezes até uma entrevista de alguém na Tupi, e já pensei numa manchete. Eu falo sempre assim, olha, nossa, já sei a manchete disso. Aí vem um estalo já na hora. É isso. Eu falo assim, nossa, isso dá manchete. Já pensa uma coisa assim. Porque a gente vai aprendendo a ouvir e a separar as coisas importantes, né? O que tem relevância, o que dá para formar no texto, mas já não vira uma manchete tão legal. Enfim, a ordenar a importância das coisas. Bom, você está muito bem no rádio. Você tem algum plano, futuramente, quem sabe, como a vida de improviso, imigrar para a televisão? Meu sonho, eu falo que é meu sonho de princesa. O porquê? Eu sempre gostei muito da TV, como eu falei aqui no início. Eu decidi que eu queria jornalismo por conta dos telejornais. Eu sou apaixonada por telejornal. Meu sonho é estar na bancada. Eu acho lindo bancada. Então, o que eu quero? Sim, eu quero um dia, se tiver a oportunidade, tomara que... Opa! Voltou? Voltou. Tinha uma Pode continuar. paradinha aqui. Mas dá para ouvir. Sim, Tomara que aconteça. Eu quero, sim, fazer TV. Eu quero ir para a bancada de um telejornal, se for possível. Porque eu gosto muito da coisa da imagem também. Eu aprendi a gostar muito do rádio. Porque o rádio, como eu comecei tendo a TV como referência, o rádio para mim ainda era uma coisa muito distante. Mas quando eu comecei a exercer, de estar no rádio, eu me apaixonei pelo rádio. E eu acho que dá até para perceber que eu falo do rádio com um brilho nos olhos, que antes para mim era uma coisa um pouco distante. Eu aprendi a amar o rádio. Mas o meu sonho, assim, de longa data, é TV. Eu quero apresentar um jornal na televisão. E fala um pouquinho da relação dos ouvintes. Como é que funciona? Como é que é receber mensagens, apoio? Eu adoro. Eu acho que quem me segue no Instagram acompanha um pouquinho. De vez em quando eu coloco algumas mensagens que eu recebo dos ouvintes. Ontem mesmo eu coloquei uma que eu fiquei, nossa, eu adorei. Um ouvinte, eu não lembro agora exatamente o nome, não lembro, infelizmente. Me mandou uma mensagem falando que ele me acompanha todos os dias, fez vários elogios, enfim. Mas uma coisa que eu adorei que ele disse é que ele me ouve e sente que eu sou uma amiga dele. E esse é um dos papéis do rádio, exatamente, não é? A gente trabalha para isso, para a pessoa que está em casa se sentir cada vez mais em casa e menos sozinho, né? Então foi uma coisa assim que eu achei sensacional. Eu costumo responder, tento responder todo mundo de verdade sempre. Tem um dos ouvintes que eu respondo sempre, que ele manda mensagem todos os dias mesmo. Isaías Sabino, eu já decorei o nome dele. Um abraço aí, ó. Ele me mandou mensagem, inclusive, falando que ele ia tentar assistir essa live, mas que ele é apaixonado pelo Flamengo e não ia conseguir decidir entre o jogo mas do vai Flamengo ter e a reprise da live. Vai ter reprise no IGTV, ele vai no poder YouTube. assistir depois. Mas eu tento sempre responder. Mando parabéns quando os ouvintes me pedem, né, pelo Instagram. Eles mandam muita mensagem pelo Instagram. Mando parabéns ao vivo. Tento retribuir sempre o carinho
porque eu acho que é uma coisa que faz a gente querer sempre mais também. É muito legal a gente receber um retorno positivo dos ouvintes. E o que significa estar 3 anos na Super Rádio Tupi? Que você fez uma postagem agora há pouco. Na verdade, completei 2 agora. 2. 2? 2 anos. Sim. No último dia 3, eu completei 2 anos na Ah, Tupi. sim. Isso. Perfeito. Até então, até o último dia 3, eu era estagiária da rádio. Então, agora eu fui contratada pela rádio. Então, mais uma vitória, assim, que eu considerei uma vitória. Fiquei muito feliz, muito feliz. Sempre rola aquela apreensão, né? Ai, meu Deus, será que o que eu tô fazendo é suficiente? Será que eu vou continuar? Será que me acham boa para merecer esse cargo, né? E eu continuei, graças a Deus. Fiquei muito feliz mesmo. No dia eu cheguei em casa, assim, quando eu assinei o contrato, eu cheguei toda, liguei para todo mundo. Mas é isso, uma honra continuar na Tupi. E cada vez mais a gente aprende. Espero que continue muito mais tempo e aprendendo cada vez mais. Então vamos lá. No último dia 3 foram completados 2 anos, então, dessa Isso, parceria. isso, Ah, no último entendi. dia 3. E o que você espera nos próximos anos? Olha, essa é uma pergunta que é difícil de eu responder, porque eu não gosto de planejar. Eu tenho esse problema. Hum, Eu não gosto, eu costumo falar que eu não gosto de fazer planos. Eu imagino sim. coisas, claro, como eu disse antes, eu quero fazer TV, eu quero fazer cursos, quero aprender cada vez mais, mas eu não gosto de falar assim, daqui a 2 anos eu quero isso. Às vezes acontece muito antes de 2 anos, às vezes acontece muito tempo depois. Enfim, eu não costumo colocar prazo para as coisas acontecerem. Então, é uma coisa meio difícil de dizer. Mas eu espero que daqui a 2 anos eu continue amando o jornalismo do jeito que eu amo agora, né? Continue gostando dessa correria e que ela exista cada vez mais. Porque é a minha parte preferida do jornalismo, a dinâmica, a correria, o dia a dia de não respirar nenhum instante. Bacana. Eu tenho uma pergunta que eu faço que já virou chavão, todo mundo já sabe já. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, você anda por aí encontrou uma máquina do tempo. Se você entrasse nessa máquina do tempo, qual fase da sua vida que você gostaria de rever o momento? Fase da vida geral ou profissional? Qualquer área. Eu acho que quando eu comecei na Tupi, porque eu entrei, assim, claro que a gente entra muito apreensivo. Então, se eu fosse uma mosquinha, se eu pudesse voltar no tempo, né? E ser a Amanda que só assiste enquanto a Amanda de 2 anos atrás exerce, eu acho que eu gostaria de falar assim, nossa, caramba, olha como já tá diferente, que legal, eu gosto muito de ver, de comparar, né, as fases, de ver os aprendizados. Eu faço isso às vezes. Hoje mesmo eu estava assistindo uma entrada minha na Patrulha da Cidade há 1 ano e meio atrás. E já é muito Bacana. diferente, sempre é muito diferente. Às vezes em semanas a gente é diferente, né? E Então eu sempre acho que evoluir. então eu acho que seria isso. Eu Bom, queria ver lá no início, me assistir lá no início. e quem sabe no futuro você pode rever essa live e você vai estar na televisão, nunca se sabe. Olha, que você esteja certo. Olha só, no nosso reloginho que está marcando que já estamos finalizando, mas eu quero agradecer por aceitar o convite, por dispor tempo, que é muita correria, mas foi muito bom estar com você e com a galera toda aí que está acompanhando a gente nessa quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do seu quadro, foi ótimo, adorei, nos divertimos, enfim, falamos de jornalismo e agradeço a todo mundo que assistiu e fez uma perguntinha, fez um comentário, foi tudo lindo, foi Vamos ótimo. fazer uma foto agora para fechar? Vamos! Vamos lá, peraí. E... Aí, sorrisão. Foi? Eu Pronto, pisquei. Ai, meu foi. Deus, sempre pisco na hora da foto. Foi? Então, outro, rapidinho, tá fechando.